Oficializada a renovação de Rafael Thierry. Daqui a pouco no CT tem treinamento antes da viagem para Porto Alegre. Oposição fala sobre almoço de adesão e os destaques do esporte com o repórter Vinícius Calado. Falei, um abraço a vocês, um abraço a todos que estão conosco. Desta sexta-feira, daqui a pouco no CT, o elenco do esporte realiza a última atividade em solo pernambucano antes do duelo com o Grêmio, domingo 8h30 da noite na Arena em Porto Alegre. Depois da atividade desta manhã, a delegação vai iniciar todo o processo de logística de viagem rumo à capital gaúcha. Amanhã pela manhã, já em Porto Alegre, o elenco realiza a última atividade, finalizando os 6 dias de preparação para esse próximo compromisso pela Série A, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O esporte ainda buscando a primeira vitória na competição. Para esse confronto, o Lucas Lima volta de suspensão e a tendência é que Daniel Paulista repita o mesmo time titular que iniciou no empate por 2-2 com o Santos na 17ª rodada. Provável time do esporte: Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon e Igor Cariús, Christian Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima, Christian Barleta, Derek e Mateuzinho. Rafael Thierry teve renovado o seu contrato, teve oficializada essa renovação. O capitão, que está no Leão desde 2019, a atual temporada 2025 é a 7ª dele com a camisa rubro-negra, onde totaliza 246 jogos, 14 gols, 4 títulos estaduais e 2 acessos à Série A do Campeonato Brasileiro. O novo vínculo vai até o final de 2026. Então, Rafael Thierry, seguindo no Leão, vai para a 8ª temporada com a camisa rubro-negra. Não se sabe se ainda numa Série A de Brasileiro ou na Série B. O esporte ainda tem 22 partidas para buscar essa reação para se livrar do rebaixamento. Tem 3 jogos do primeiro turno contra o Grêmio e as 2 partidas atrasadas com Flamengo e Atlético Mineiro e todos os 19 jogos do retorno. Mas fora das 4 linhas, existe um movimento na busca pelo impeachment do presidente Yuri Romão, que já deixou claro que não vai encurtar o seu mandato, não vai renunciar, vai seguir cumprindo os 2 anos, o biênio que ele foi eleito no final de 2024, no final do ano passado. Só que existe um grupo de oposição que entende que Yuri Romão cometeu alguns atos que é passível ou são passíveis de um impeachment, de um impedimento. E a gente fala agora com um dos coordenadores do movimento Leões pela Mudança, Danilo Oliveira, que encabeça um almoço de adesão que vai acontecer hoje a partir do meio-dia em um restaurante lá na Ilha do Retiro para coletar assinaturas. 500 assinaturas são necessárias e ao Conselho o Conselho decidir se vai convocar ou se convoca uma Assembleia Geral Extraordinária dos sócios. E agora a gente vai conversar, ele que está na ponta da linha, com o Danilo Vieira, como a gente falou, um dos coordenadores do movimento Leões pela Mudança da oposição, que fala agora. A gente pergunta: Danilo, qual o objetivo desse almoço de adesão? Um abraço, seja bem-vindo aqui. Fala, Vinícius, eu queria agradecer primeiramente o espaço que você tem dado pra gente, mandar um abraço para a imensa torcida rubro-negra. E sobre a sua pergunta, sobre o objetivo, sim, é o início, né, das coletas de assinaturas visando a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para a destituição do presidente Yuri Romão. Esse é o nosso principal objetivo desse almoço. Certo, Danilo. E para ficar claro, além do desejo da oposição, existe embasamento no atual estatuto para se convocar uma AGE via coleta de assinaturas? Se não, qual o caminho para se chegar a essa convocação? Boa pergunta, Vinícius. Sim. Na linha C do inciso 2 do artigo 72 do Estatuto do Clube, prevê que a hipótese de convocação de Assembleia Geral Extraordinária perante o Conselho Deliberativo mediante o requerimento assinado por no mínimo 500 sócios, né? Ou seja, a coleta de assinaturas continua sendo uma etapa indispensável para a convocação da AGE. Antes do estatuto, no estatuto anterior, era somente necessárias 500 assinaturas. Hoje não. Tem que cumprir e passar pelo Conselho, e sendo aprovado pelo Conselho, sim, é convocada a AGE, através do presidente do Conselho. E para finalizar, agradecendo já a tua participação, Danilo, quais são as ações da atual gestão que, na visão do movimento Leões pela Mudança, fundamentam um pedido de impeachment do Yuri Romão? Obrigado pela excelente pergunta, Vinícius. Essa é a pergunta mais importante do momento, né? O detalhamento dos motivos serão expostos
lá no nosso almoço nessa sexta-feira, e posso adiantar que serão expostas pelo menos 5 violações do Estatuto e 2 violações de Lei Geral do Esporte. Então, o que a gente quer esclarecer para o início da coleta, né, e vou destacar, o início da coleta, a primeira assinatura ela vai ser registrada no almoço. Algumas pessoas já mandaram mensagem para a gente, mandando os dados que estavam de acordo com a assinatura, mas antes de tudo isso, o mais importante é que as pessoas entendam o porquê elas estão assinando esse pedido. Depois delas entenderem, aí sim eu vou perguntar novamente para eles se essas pessoas querem ainda continuar assinando esse pedido. Obviamente, ela com certeza terão mais motivos, né, para ter certeza desse pedido de impeachment do Yuri Romão, que realmente tem feito uma administração catastrófica, né, e por 2 eleições, né, se elegeu de forma irregular, né. Então, tudo que começa errado termina errado. Tá certo, Danilo, mais uma vez a gente agradece a tua participação. Danilo Vieira, a gente repete, um dos coordenadores do movimento de oposição Leões pela Mudança, que hoje vai ter esse almoço de adesão para coletar assinaturas para levar ao Conselho Deliberativo e o Conselho determinar se vai abrir um processo de impeachment contra o presidente Yuri Romão. Thaís, o Sport tá aí trabalhando, tentando a primeira vitória no campeonato e a oposição falando em tentar impeachment o presidente Yuri Romão. Sinceramente, eu não sei onde isso vai parar não, viu, Thaís? Mário, eu também não sei onde isso vai parar, né? A gente vê que problemas estruturais no futebol e aí também problemas internos de política acabam aflorando cada vez mais esse momento que já está turbulento no esporte. Mas eu acho que tudo que está dentro da legislação, da Constituição, isso é muito bem-vindo, né? Eu acho que, além de tudo que está acontecendo, ouvir a torcida, ouvir as ideias e o porquê das coisas estarem acontecendo é o principal dos fatores para, de fato, quem sabe, o esporte caminhar para um rumo melhor, porque a situação que está hoje realmente pede mudança. E mudança que eu falo, necessariamente não é a mudança, um pedido de impeachment ou algo assim, mas precisa realmente mais do que mudar de diretores de futebol ou algo do tipo, até porque esse caminho é um caminho ainda um pouco mais fácil, porque o esporte está precisando realmente de mudanças mais da estrutura do que o esporte estava produzindo. Mário. E tomara que a política não atrapalhe dentro de campo, porque tudo que o esporte menos precisa é ser atrapalhado dentro de campo, não é verdade, Thaís? É exatamente isso, Mário, é exatamente. A política não pode atrapalhar e é o que mais atrapalha hoje em dia no caminhar, no andar realmente de um clube. Voltamos para ouvir o meia do esporte Lucas Lima, que comenta sobre a relação dele com o português Sérgio Oliveira e sobre boatos que existiram meses atrás de desentendimentos entre os atletas, inclusive que teriam chegado até vias de fato. Sobre esse assunto, Lucas Lima fala agora aqui no TFC. Eu gosto de jogar com ele sim, que é um cara que tem muita qualidade. Parece que a gente tem as mesmas qualidades, mas em campo a gente são funções totalmente diferentes. A minha função é totalmente diferente da dele, no meu ponto de vista. O que ele pode dar no campo, basicamente, eu acredito que seja um pouco oposto do que eu posso dar. Claro que nós dois podemos fazer um pouco as mesmas funções, mas é um craque de bola. E é isso. Como pessoa, ele é um grande profissional, uma grande pessoa. Saiu vários boatos desde o começo. A gente pensou primeiro no esporte, em vez de causar mais confusão, de ficar falando, de tentar nos contestar que a gente não brigou, que a gente não é amigo, é isso. A gente falou, cara, a gente só tem que trabalhar e junto. Imagine se a gente tivesse feito tudo o que saiu aí por fora, o que teria acontecido dentro do nosso grupo. Eu queria abordar 2 pontos referentes ao esporte. Primeiro, a renovação de contrato do zagueiro Rafael Thierry, acertada a renovação. Nós já falávamos sobre isso durante a semana, que independente da divisão que o esporte estiver no ano que vem, o zagueiro Rafael Thierry cabe. É muito provável que vá para o Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem. E aí o Thierry cabe como líder que é, o Thierry cabe como titular que é. Se o esporte conseguisse o quase milagre para o ano que vem, o Thierry cabe para compor o elenco. Quem sabe para ser titular de novo, ou para fazer parte do elenco. Ele tem potencial para isso, ele tem identidade com a torcida do esporte, está aqui desde 2019, é muito tempo, e a gente sabe que essa identidade com a torcida ajuda na tolerância do torcedor para com um erro, para com uma falha.
A gente vê, por exemplo, com o Daniel Paulista. O Sport perdeu uma oportunidade de ganhar aquele jogo do Santos, abrindo 2-0. Na minha ótica, na minha perspectiva, eu acho que o Daniel errou em 2 alterações naquela partida, mas a torcida do Sport, mesmo tomando um empate, é crítica, óbvio, sai chateada, sai, tem os xingamentos lá, acontecem, mas não é tão acentuado como foi com o Antônio Oliveira, como foi com o Pepa, porque o Daniel tem essa identidade com a torcida do Sport. A torcida tolera mais um erro, uma falha, e isso acontece também com o capitão do time, com o Rafael Thierry. Para mim, é uma renovação muito acertada por parte do Sport. Outra coisa que me chamou a atenção, e muito, foi uma fala do Lucas Lima, quando ele disse que foi muito bom para ele voltar à meia. Abre aspas, me sinto muito mais à vontade jogando por dentro. E aí deu um nó na minha cabeça. Por quê? Quando o Lucas estava jogando aberto, o que setoristas, estou falando só do nosso, que eu não sei nem se era o Vinícius à época ou era o Moisés, eu nem sei, nem me recordo. Mas não era só o nosso setorista, outros que fazem a cobertura diária do esporte afirmavam que era vontade do Lucas jogar mais aberto. Eu dizia, cara, isso é um pecado. Porque é muito óbvio na carreira do Lucas Lima que ele rende muito melhor jogando por dentro. E eu ficava, cara, é sério que ele prefere jogar aberto na ponta? É muito claro que toda a carreira dele, passando pelo Santos, a outra passagem aqui no Sport, sempre que ele jogou por dentro, ele foi um cara muito mais produtivo. O Sport teve alguns jogos nesse Campeonato Brasileiro, onde teve alguns momentos de algumas partidas de chegadas muito interessantes ao ataque, onde a gente ficava, chuta. O Sport fazia uma troca de passes rápida na entrada da área. Estou falando até ainda da época de treinador anterior, tá? Mas aconteceu isso. Muito, não por arrumação tática do time, não pelo Sport estar entrosado, claro que não, né? Mas sim pela qualidade de alguns jogadores, boa qualidade, do Barleta, que estava inclusive melhor antes, do Lucas Lima, principalmente do Sérgio Oliveira, quando ainda estava como titular do Sport. Várias vezes isso acontecia, mas muito porque a bola sempre passava no pé do Lucas Lima. Ele era o cara racional para começar essa troca de passes rápida, descobrir um ala mais sem marcação do lado esquerdo ou do lado direito. Ele era o cara que raciocinava esse início de troca de passe rápida. O problema sempre foi finalização, sempre foi finalização. Sempre ficava muito claro. E ele estava aberto na direita e geralmente ele vinha puxando para dentro. Eu disse, poxa, é um desperdício. O Sport tem lá o Barleta, aí o Romarinho ressurge no elenco do Sport com aqueles 2 gols que ele marcou na partida contra o Santos. Então, quer dizer, o Sport tem jogadores de extrema. Agora, com a chegada do Léo Oliveira, tem atleta para colocar naquele setor. Não o seu principal jogador para atuar por dentro, que é o Lucas Lima. Só que, na minha cabeça, no meu raciocínio, era o seguinte: é um cara que tem uma bagagem, é um cara que tem uma carreira sólida, que tem um nome, e um pedido dele, uma solicitação dele para o treinador, poxa, vou acatar, né? Onde é que ele quer jogar. Então, era assim que eu raciocinava. Mas aí vem o Lucas e ontem afirma que não. Eu estou muito mais à vontade no time porque eu prefiro jogar por dentro. Agora, para mim, é o lógico. Para mim, agora é o óbvio. E se isso está acontecendo, se ficar realmente descartada aquela outra possibilidade de fala dele, de ser um pedido dele jogar na ponta, aí, gente, agrava mais ainda a rápida passagem do Antônio Oliveira aqui e o que o Pepa estava tentando fazer também, que era abrir o Lucas na ponta direita. Agrava muito, porque é pegar o principal jogador do esporte. Antes eu falava assim, os principais, né? Lucas e Sérgio Oliveira, mas hoje a gente está vendo o Sérgio muito mais no banco do que efetivamente jogando. Então é o Lucas que continua como o principal jogador do time, fora de posição. Não dá para aceitar isso. Lembre-se de quando a gente fala de seleção brasileira, né? Poxa, pega o Vini Júnior e pergunta a ele, você quer jogar onde? Eu quero que você faça a mesma coisa que você faz no Real Madrid. É assim que tem que ser, com esses caras geniais. Eu não estou colocando o Lucas no nível desses caras não, mas se o Lucas é o principal jogador do time, então é isso que tem que acontecer. Onde é que você fica mais à vontade? Que eu preciso do teu rendimento para o time andar. É por aí. Então era o que a gente cobrava e ficava esperando que acontecesse na seleção e trazendo para a nossa casa, obviamente que para o nosso nível aqui. Tem que ser dessa maneira, né? Como é que você se sente melhor?